Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez pela infinita misericórdia. Nesta tarde eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu venho aqui trazer em Lucas capítulo 15, no versículo 11 em diante, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Irmãos, essa é uma palavra a qual o Espírito Santo de Deus nos concede aqui pela infinita misericórdia sobre o filho pródigo. Muitos já ouviram essa palavra, muitos já escutaram, e novamente o Espírito Santo de Deus nos deixa a meditar nesta tarde, nesta palavra. E vendo, irmãos, a dificuldade que muitos se encontram quando abandona ao pai, quando ele se afasta da casa do pai. A tendência nunca vai ser melhorar. No momento, irmãos, no momento ainda há uma bagagem, há um depósito, ainda há ali uma alegria temporânea, onde a pessoa ela sai, ela tem algumas coisas, ela tem algumas economias e ela se afasta. Mas conforme vai passando o tempo, tudo isso vai acabando, tudo isso vai se desperdiçando, e nós vemos que vai chegando numa situação tão grande que a pessoa começa a perder tudo, porque ela sai da proteção do pai. Você vê que sair da proteção, da guarda do pai, a tendência não é melhorar, não, a tendência é piorando a cada dia que passa. Ele foi perdendo, até que chegou um momento que ele não tinha mais nada a perder. É o que acontece com muitas pessoas que saem da presença de Deus. Porque quando está na casa do pai, ele tem tudo. Irmãos, ele tem um socorro, ele tem um auxílio, ele tem o consolador, ele tem de tudo. Ele tem a presença de Deus, ele tem tudo o que ele precisa. Mas tem algo que começa a falar mais alto, como aconteceu com o povo de Israel, quando eles se encontravam lá na época do profeta Samuel. Então nós vemos que o povo tinha tudo, e de repente eles viram que os filhos do profeta Samuel, nenhum deles tinham pegado firme, e começaram então a pedir um rei. Por quê? Porque eles começaram a olhar para fora, eles começaram a olhar para as outras nações, começou a olhar os costumes, as formas, os deuses das outras nações, e começaram então a querer imitar. Irmãos, nós devemos ser imitadores de Cristo e não do mundo. Não querer imitar o mundo, imitar os cantores, imitar jogadores, imitar as pessoas deste mundo, adorando, venerando essas pessoas, porque somente há um. Você vê que quando o diabo foi tentar Jesus, pedindo para que Jesus viesse prostrar diante dos seus pés, o que o Senhor falou para ele? Somente um adorará e a ele servirá, não existe outro. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação tem que ser só para Deus. E você vê que por esse motivo, como a Bíblia diz, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Eles foram levedados e começaram a olhar para o mundo, e começaram a pedir um rei. Para mim, na minha opinião, foi o pior erro,
o pior erro que Israel cometeu: pedir um rei, pedir alguém para dominar sobre eles, sendo que na realidade quem dominava era Deus. O profeta Samuel representava a Deus, ele estava ali como intermediário de Deus, como juiz de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus queria. Deus orientava, Deus o instruía, Deus guiava o que ele deveria fazer. Ele não fazia aquilo por si mesmo. Como que eu vejo isso? Quando ele foi eleger um rei no lugar de Saul. Você vê que quando ele foi até a casa de Jessé, chegando lá, Jessé apresentou o filho mais velho, mais formoso, mais ali que tinha uma aparência melhor. E Samuel, como Jessé, cedeu, falou: nossa, é esse tem tudo para ser. Mas na verdade aquele já era rejeitado, porque Deus não olha a aparência, mas sonda o coração. Então nós vemos que o profeta estava ali não para fazer o que ele queria, mas o que Deus queria. E o povo não entendeu isso. O povo queria um rei. Como é que a Bíblia diz em 2 Samuel 7, ou melhor, perdão, primeiro capítulo de Samuel, capítulo 7, Samuel se indignou. Samuel ficou revoltado, porque estava vendo a loucura que o povo estava cometendo, pedindo um rei. Aí Deus veio até a Samuel e falou assim: Samuel, por que você está indignado? Eles não estão rejeitando a você, mas a mim. Dê um rei para eles. Então, vocês estão entendendo o erro que nós cometemos, irmão? Da onde vem o erro? O erro vem de nós. Como veio desse filho pródigo que saiu da casa, saiu do conforto, saiu do consolo, saiu da onde as coisas estavam dando certo, e foi pela aparência, ele foi pela ilusão, ele foi pelo engano, e a consequência foi essa. Então muitos estão sofrendo a consequência dos seus erros. Ninguém está na situação que está em vão. Estão nessa situação porque eles decidiram. Isso é uma consequência que está surgindo sobre a vida dessas pessoas, que abandonaram a verdade e foram atrás da mentira, foram atrás do engano, trocou o certo e foi atrás do duvidoso. E olha a consequência agora. Olha a situação que o filho pródigo estava agora. Agora ele estava pior do que um servo do pai dele. Olha a situação, olha o que ele estava passando. Olha aonde ele chegou. Ele mesmo falou assim: nossa, o que eu estou fazendo? Agora eu estou cuidando de porco, que era uma ofensa para o judeu. Agora eu estou cuidando de porco e desejo comer as coisas dos porcos. Por quê? Porque estava passando fome. E ele lembrou: ir lá na casa do meu pai, eu tinha de tudo. Então, assim como esse homem, como esse filho, ele voltou, assim Deus também te dá a oportunidade. Eu sei que existem muitas pessoas, não são poucas, são muitas pessoas que estão arrependidas de ter saído da casa do Senhor, de ter abandonado, de ter virado as costas e seguido, em vez de seguir a Jesus, foi seguir outros e caiu na realidade. Isso quer dizer que há tempo para você voltar. Assim como aquele homem voltou, Deus também te dá a oportunidade para você voltar. Volte depressa para a casa do Pai. Assim como aquele pai não tirava os olhos da estrada, do caminho a qual o filho dele foi, todo dia, à tardezinha ele sentava na varanda e ficava olhando de longe para que o seu filho viesse. Ele tinha esperança que o seu filho viesse voltar. Assim Deus continua olhando para você, esperando você tomar a decisão e voltar. Volta para a presença de Deus. Seja o que te levou a você afastar, volta para a presença do Senhor. Lembra como era a sua vida na presença do Senhor, como você vivia bem.
ainda passava luta, dificuldade, isso daí é normal, mas Deus nunca te deixou sozinho. Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou, Deus nunca te desamparou. Então volta para a presença do Senhor. Deus tem uma obra na sua vida. Volta, o Senhor está com os braços abertos te esperando, assim como aquele pai aguardava o filho para voltar. E quando ele voltou, a alegria foi preenchida daquele pai, porque aquilo que faltava agora foi preenchido. Aquele pai jubilou, glorificou. Aquele pai então fez uma festa. Assim é o Senhor te aguardando. Deus está te aguardando. Toma uma decisão agora, em nome de Jesus. Você que saiu da presença do Senhor, volta. Volta em nome de Jesus. Não olha o que perdeu, não olha o que vai deixar, não. Somente volta para a presença do Senhor. E Deus vai estabilizar a sua vida. Essa palavra é para você. Essa palavra é para a sua vida. Então, em nome de Jesus, hoje, volte para a presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Está aqui registrado em Lucas capítulo 15. Eu meditei do versículo 11 em diante. Porque você perdeu muita coisa. Não adianta que você não vai recuperar. Aí não. Mas volte para a casa do Pai. Porque o Pai tem mais para te dar do que o diabo para tirar. Deus abençoe e uma ótima tarde em nome de Jesus.